Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Autor da criação. Quem fez o céu, a terra e o mar, quem fez os minérios e os grandes fluviais, no verde Amazonas a passarada a cantar, ouça ao longe o seu lindo gorjear. Ouço ao longe o seu lindo gorjear. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo tão imenso e profundo. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo assim. Quem fez as estrelas e o manto azul sem fim, quem fez as rosas e o perfume do jasmim, louvem de coração o grande autor da criação. Foi Deus que os criou assim, foi Deus que os criou assim. Oh, meu Senhor, que grande amor, criando o mundo e profundo. Oh, meu Senhor, grande amor, criando o mundo assim. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há da velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não
Deus é seu próprio intérprete. Os remidos a Deus louvarão. Ouvintes, quem oferece o melhor significado, a melhor interpretação, a única, perfeita e correta da Bíblia Sagrada é ela própria. Ela tem o melhor significado de suas próprias coisas, daquilo que ela fala. Isto porque Deus é seu próprio intérprete. Deus é seu próprio intérprete. A sua vida interpreta você. Suas atitudes é a interpretação de sua personalidade, de seu caráter. Então isto é indiscutível. Olhando a natureza pelo prisma que Davi olhava, você vê que ela é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia Sagrada. Ele disse no Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Os pregadores dos 7 selos deveriam ter isto como suficiente. 7 trovões, o 7º selo, o silêncio dele. Veja, sem linguagem, sem fala, sem discursos, ouvem-se as suas vozes. Isto é a vida vivida. A natureza está interpretando o cumprimento do Apocalipse. O que João viu em símbolo, a história interpreta, cumpre. Os 3 primeiros selos já se cumpriram e a história não pode negá-los. O 4º selo está em pleno cumprimento, culminando com o arrebatamento da igreja noiva. O 5º selo e o 6º selo são para os judeus. O 7º selo é a hora e a vinda do Senhor. Para que fim? Quem sabe? É silêncio. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Agora, tudo depende de um fundamento. Por isso que a Bíblia tem a melhor interpretação de uma palavrinha de 2 letras apenas. Fé. Fé. Ela é tão pequena como um grão de mostarda, a própria palavra, fé. E o melhor significado desta palavra não está no dicionário da gramática da língua portuguesa. Está na própria Bíblia. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Então é sem linguagem, sem fala. Não é aquilo que se apalpa, não é aquilo que se vê. Não é aquilo que satisfaz os sentidos naturais do corpo, que é a visão, a audição, o paladar, etc. E nem mesmo os sentidos do espírito, que é o afeto, a memória, a razão, a lógica. Não. Este que é o homem da máquina é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, você já aprendeu de onde procede estas coisas que eu espero? Procede do concílio de Nicéia? Eu vou ver 3 pessoas lá no céu? Qual delas eu vou abraçar primeiro?
eu vou adorar? Com qual delas eu vou casar? Como esposa, igreja? Qual delas estará na ceia? E eu ainda ficarei por conhecer o Pai, porque o Filho é que vai estar na ceia. Então veja se tem fundamento. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Por isso eles sabiam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não os nomes, mas o nome. Você não tem os nomes do seu marido. Você tem o nome do seu marido. Agora, ouvintes, como ouvir e ver coisas causam efeitos inconscientes? Vejam aí o que causam as propagandas. Para que propaganda de cigarro? Para que propaganda de bebida? E para que propaganda de refrigerantes, venenos mortais e mesmo alimentos com corantes e coisas assim? Veja se o animal irracional precisa de fazer uma propaganda para ele ir lá debaixo de uma fruteira comer a fruta que caiu. Se ele tem que ler uma placa. Ele tem sentidos que o conduzem na alimentação própria. O homem antigamente se alimentava dessa forma. E ele, com toda a sua ignorância e atraso, através da história, dá show no homem moderno. Que hoje não passa de frango de granja. Está certo. Agora, como ouvir as coisas causa efeitos inconscientes? Porque logo o que você ouve exige uma satisfação e você não sabe por quê. Por isso eles gastam fortunas em propagandas de veneno. Também ouvir e ver as coisas de Deus, sua palavra e suas obras, causam efeitos inconscientes. Mas o certo é que o principal efeito de se ouvir a palavra de Deus, de se ouvir a verdadeira palavra de Deus e de ver as suas obras, o principal efeito é fé, é o fundamento. Olha, por isso está escrito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Suas obras nos mostram que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que creem na sua existência. E sem fé é impossível agradar-lhe. Mas a igreja natural quer agradar a Deus somente através de obras. Através do que se pode mostrar. Mas não vem das obras para que ninguém se glorie, mas sim da fé. É pela graça, foi isto que salvou Martim Lutero. Agora, todo efeito inconsciente um dia torna-se consciente. E ele exige uma satisfação. Sabe-se que um filme de uma novela, ela foi exibida num determinado país com a propaganda de um certo refrigerante no fundo. As pessoas não ouviam. Aquilo estava rodando em alta rotação enquanto as pessoas viam o filme. O resultado é que quando terminava, ou mesmo antes de terminar aquele capítulo, as pessoas estavam sedentas para tomarem aquele veneno propagado inconscientemente ali. Os olhos não viam, os ouvidos não ouviam, e no entanto eles davam sede para beber aquele veneno, aquele refrigerante. Isto era uma satisfação do inconsciente, tornando-se consciente. A satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. É sem linguagem, é sem fala, porém ouvem suas vozes. Porque a vida é uma voz. A sua vida fala mais alto do que seus gritos. Isto é certo.
Então a satisfação do íntimo cristão é a vida vivida. Isso é que é trovão, isto é que é selo, isso é que é segredo do sétimo selo. Agora, essa satisfação é justificada pela fé em coisas que não se veem, como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vejamos, ele tem isso da maneira correta. Verso 18, segundo aos Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Falando dos rudimentos, as pessoas não podem ver. Não podem ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, através do fundamento que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como podem ter um edifício perfeito? Como podem ter uma casa perfeita? A fé perfeita é um fundamento perfeito. E isto tem que ser dos apóstolos e dos profetas. Deus quis assim, e é assim, portanto. Por isso, eles creram e deram suas vidas por coisas que não viram. Certo? Eles apenas ouviram Jesus dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eles deram suas vidas por isto e por outras palavras que eles ouviram. Quem sabe João mostrou os escritos? Quem sabe João contou para alguns deles o que ele viu no Apocalipse em símbolo? Porque Jesus dissera antes: se eu quero que ele fique até que eu venha, que lhe importa, Pedro? E João viu a vinda do Senhor. João viu a morada. João viu a Santa Jerusalém. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Estes somos nós. Isto é você. Este bem-aventurado, os que não viram. Ou bem-aventurados os que não viram e creram. Que bem-aventurança! Isto é a sua fé, sendo o fundamento do seu edifício, porque São Paulo chama o novo corpo de edifício. Ele fala assim em 2 aos Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, cheio de dores, de cansaço, de limitações, de decepções, de escândalos, de tropeços, de dificuldades, ora, sendo desfeito, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, perfeita. Então, sua fé é o fundamento desse edifício, desta casa, deste corpo. Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, em interpretação dos homens. Se você for crer numa interpretação, em qual delas, em qual doutrina, de qual denominação você vai crer? Qual é que é a verdadeira? Por isso você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. Você não põe a sua fé em nada dos homens, mas sim no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor
estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. O que interpreta de fato a gravidez de uma mulher é a forma de seu corpo e, por fim, o filho que vem à luz. O que interpreta de fato as coisas de Deus, a Bíblia Sagrada, o Apocalipse, é o cumprimento daquilo. O que interpreta um sonho é o seu cumprimento. O que interpreta a fé é a correspondência daquilo, é aquilo acontecer. Então esteja firme no propósito do seu coração, de prosseguir feliz com Cristo, olhando para cima, porque a redenção está próxima. Lembrando sempre que é sem linguagem, sem fala, que a natureza nos dá a sua voz. E a natureza é uma interpretação perfeita e correta da Bíblia. Porque Deus é seu próprio intérprete. Deus estando em você, a unção de Deus estando em você, não é necessário que homem algum te ensine. O que se deve fazer, como se vestir, como se portar. Agora, você começa lá do beabá, para chegar na álgebra. Comece com seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você agora vai pôr a sua fé em todo o fundamento apostólico e dos profetas, porque este é de fato o único e verdadeiro fundamento para se cumprir que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que espera você, além desta vida, é um edifício, um corpo perfeito, não sujeito a dores, a privações, a decepções, a cansaços, a vergonhas e outras coisas? Você espera um edifício perfeito, uma casa perfeita, um corpo perfeito, que pode transpor esta atmosfera em fração de segundos sem depender de petróleo? Oh, isto é fé, fé fundamental, fé perfeita, fé no que diz o Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. Então a enfermidade nesse corpo fica pequena para você, se diminui tanto que você pode ficar livre dela nesse instante. E Deus te abençoe com esta grande bênção de sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte,
Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que
que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. A natureza é a verdadeira e perfeita interpretação da Bíblia. São Paulo disse que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Ouvintes, o autor da Bíblia Sagrada, ela não tem autores, ela tem o autor. Ela pode ter escritores, tradutores, mas autor é um só, é o Senhor Jesus Cristo. E então o autor da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, usou a natureza para falar das coisas mais profundas do reino dos céus. Desde o Éden até o Apocalipse. Isso vem passando por uma vara na mão de Moisés e serpentes e coisas assim, até chegar nos símbolos do Apocalipse. E nós temos um exemplo muito importante dado pelo autor da Bíblia, que é a parábola do trigo e o joio. Ali ele mostra claramente a semente da serpente e a semente de Deus. Ele identificou tanto uma como a outra nas pessoas. Ele disse claramente, categoricamente: vós sois filhos do diabo, serpentes, raça de víboras. Se referindo a quem? Às meretrizes, aos ladrões, aos criminosos? Não. A sacerdotes, porque a semente da serpente é religiosa. Aliás, é uma das coisas que mais caracteriza a semente da serpente. É que ela é religiosa. E ela não é a religião pagã, assim conhecida pelo chamado mundo cristão. Ela é religiosa com o nome de cristianismo, a semente da serpente. Você tem que saber que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente. João disse, ele é do maligno.
A ciência não encontra o elo perdido entre o homem e o chimpanzé. Mas Deus mostrou para o profeta que era um animal ereto, o qual foi usado pelo diabo, falou com Eva e introduziu a sua semente em Eva. E ela disse: alcancei um filho do Senhor. Ela só podia dizer isto porque a lei vem de Deus, a lei da concepção, de dar à luz um filho, só pode vir do Senhor. Como o sacrifício de Caim, tudo veio do Senhor, porque o diabo não cria nada. O diabo apenas deforma, perverte o que foi criado. Somente isto e mais nada. Então, como Jesus Cristo identificou a semente da serpente, que é religiosa e que tem o pior ódio que existe na terra, por isso mata, cuidando de fazer um serviço para Deus, derrama sangue de milhões, como derramou na chamada Santa Inquisição. Ele identificou também a semente de Abraão, que vivia presa, na verdade, por Satanás há 18 anos. Mas ele não disse: ali está uma filha do diabo. Ele disse: filha de Abraão. Isso quer dizer filha de Deus. Então isto explica, em poucas palavras, em síntese, que na verdade, como o lírio sai do lodo, a semente de Deus às vezes está presa por Satanás. Como aquela filha de Abraão estava há 18 anos presa por Satanás. Mas, conhecendo o Filho vos libertará. Conhecendo a palavra vos libertará. Presa por Satanás nos credos e nos dogmas, o dia que conhece a mensagem da hora, é liberto. Agora você olhe as outras parábolas e o restante de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vai encontrar animais, aves, vinho, azeite, rios, mares como o Mar Morto, o Rio Jordão, que quer dizer fazer morrer a si mesmo, o azeite, que quer dizer o Espírito Santo, o vinho, que quer dizer o estímulo da revelação. Você encontra o leão como um tipo de Satanás, você encontra o leão como tipo de Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você encontra a serpente curando, como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas, no entanto, a serpente é Satanás. Toda a Bíblia é escrita em símbolo. Jesus sempre usou o símbolo, mas perverteram a natureza, fazendo o híbrido. E assim como perverteram a natureza, perverteram a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você sabe, a natureza sofre a perversão, mas o trigo continua sendo trigo. O joio continua sendo joio. Os animais sofrem a perversão. Eles misturam os animais, cruzam. Mas ali está uma lei que, se for usada legitimamente, corretamente, alguma vez, ela produzirá o legítimo. Isto é o que está acontecendo agora. A alimentação é híbrida. Tudo está cruzado. E por fim o homem está cruzado com a mulher, com o espírito da mulher, com o espírito feminino. E a mulher está cruzada com o homem, com o espírito masculino. Porque nós estamos vivendo na era do híbrido. O híbrido cresce às vezes. O híbrido é trabalhador. Me permitam aqui o cruzamento do jumento com a égua, que traz o mulo. Mas o mulo não reproduz. No entanto,
ele dá muito serviço. E você vê como trabalham pela obra de Deus. Como eles têm força para trabalhar. Eles têm força política e religiosa. Mas são híbridos. Eles não reproduzem. Eles não podem trazer filhos de Deus à luz. A natureza não falha. Jesus a usou. E eles têm torcido a natureza para se adaptarem com o sistema de vida por causa das circunstâncias. E por causa das circunstâncias, as mulheres se sujeitam a coisas terríveis e os homens também. E foi explorando as circunstâncias que Jesus foi tentado lá no deserto, quando ele estava 40 dias sem comer. O diabo queria que ele fizesse ali um espetáculo público para ele, transformando pedra em pão. Deus é transformador, mas ele não o faz para satisfazer o diabo. Quando ele transforma é para contrariar o diabo. É para contrariar a Satanás. Você quer que Deus transforme seu marido. Você quer que Deus transforme sua esposa, seu filho. As autoridades querem a transformação dos bandidos. Mas Deus nunca faz isto para satisfazer a quem quer que seja. Deus faz isto é para a sua glória. Há uma lei na natureza que é a lei da metamorfose. E há uma transformação que uma lagarta vira uma borboleta. Mas ela vem com aquela natureza própria para sofrer aquela metamorfose, aquela transformação. Mas não podendo passar por isto, o que fazem? Fazem a perversão da coisa. Por causa da circunstância, nós temos toda a alimentação híbrida hoje, misturada. Torcem as escrituras. Por causa das circunstâncias sociais, amontoam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, cumprindo a profecia de São Paulo na segunda carta a Timóteo. E Pedro disse que torcem para a sua própria destruição. Ao torcerem a natureza, estão destruindo-se a si mesmos. Se alimentando, pensando que está alimentando para a sobrevivência, mas estão alimentando para a morte. Mas vamos lembrar uma coisa. Ela continua em si, originalmente intacta, como a Bíblia continua intacta. Ela continua sendo a palavra de Deus. Fizeram de Jesus o que quiseram. Vestiram-no de palhaço. Mas, no entanto, Jesus continuava sendo Jesus, o Deus encarnado. Se alguém tocasse nele com fé, receberia alguma coisa. Mas outros batiam na sua face. Por quê? Um manqueba estava desfazendo de Davi? Davi deixou de ser Davi? Não. Podem desfazer. Que critiquem, que murmurem. Não adianta. Eu sou o que sou, não o que dizem. Você sabe disto. Jesus é o que é, não o que dizem. Se dizem que ele é a segunda pessoa de uma suposta trindade de 3 pessoas distintas, ele terá que ser. Quem tem que sofrer uma mudança de mente não é Deus, é o homem. O joio não pode mudar a natureza do trigo. O trigo não muda a natureza do joio. Por que Jesus disse, se tiverdes fé como uma semente de mostarda? A semente da mostarda não aceita mistura. Ninguém pode mudá-la. E aí está um verdadeiro tipo da fé perfeita. Então Paulo está dizendo, falando a perfeitos, é aquele que tem a fé perfeita, que não se mistura com nenhum credo, nenhum dogma ou interpretação humana, principalmente essas nascidas lá em Niceia e estas falsas interpretações da mensagem que temos hoje, dentro dos grupos da mensagem.
A fé perfeita não se mistura. Por isso sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso pegue o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E pode ver o Pai no Filho, porque quem vê a mim vê o Pai. Pode ver todo o segredo. O segredo do sétimo selo é o silêncio. A fé perfeita mostra que o segredo do sétimo selo é o silêncio. E aí, o que ele está nos mostrando agora? O silêncio está aí na natureza. E foi na hora do silêncio que a vara de Arão reverdeceu e deu fruto. É a hora que o sereno banha a terra, traz o frescor à terra. É a natureza falando. Assim também é sua fé. E, sobretudo, nós temos a ressurreição de Jesus Cristo, que justifica a nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que um dia as nossas também serão abertas. Agora, voltando para a natureza, recomendamos, deixe a natureza proclamar que do mundo existe um Criador e que sobre a morte já triunfamos. Vejo a natureza proclamar que no mundo existe um Criador. Tudo aqui na vida faz lembrar como é tão sublime seu amor. E pelo mundo anunciar que da morte eu já triunfei. Trouxe salvação para vos dar, breve para mim vos levarei. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei para lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Vinde, ó benditos de meu Pai, vinde nos meus braços descansar, e daqui tirar-vos ninguém vai. Eu vos preparei um bom lugar. Quando esta jornada eu terminar, vou juntar-me à grande multidão, com meu bom Jesus me encontrar, dele receber meu galardão. Como é tão linda a glória que Ele dá, a vida que não finda, em breve irei pra lá. Como é tão linda a glória que Ele dá. Então Jesus disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Naturalmente, ele estava vendo um monte e podia mostrar aquele monte naquela hora para os seus discípulos. Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Você está vendo um monte agora também? Um monte de credos, de dogmas, de maneiras vãs,
um monte de doença, de problemas, de cansaço, de enfado, de tristeza, um monte de lutas. Tenha fé perfeita. Tenha fé como grão de mostarda, que não se mistura, e você poderá olhar acima de todos estes montes e ver a glória eterna, compra paga por nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tome agora a sua bênção pela fé na sua palavra. Tome agora a sua bênção pela fé no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigo animais, e
e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. A cada instante quero teu olhar, Senhor, a tua mão. Te quero na alegria ou na provação. Quão frágil sou, e quando esta jornada aqui findar, eu subirei, sim, face a face eu hei de contemplar o Rei dos Reis. A cada instante quero a tua proteção, o teu cuidar. Se a cada instante sinto a tua direção,